Os Chicago White Sox são uma das franquias mais tradicionais e icônicas do beisebol americano, com uma história que remonta ao início do século XX. Fundados em 1900, os White Sox rapidamente conquistaram seu espaço na American League, tornando-se sinônimo de perseverança e paixão pelo esporte na cidade de Chicago. Ao longo de mais de um século, a equipe viveu momentos de glória, como a vitória na World Series de 1906, e enfrentou grandes desafios, incluindo o infame Black Sox Scandal de 1919. Reconhecidos por sua forte identidade e rivalidade histórica com os Chicago Cubs, os White Sox continuam a inspirar gerações de fãs, consolidando seu legado como um dos pilares do beisebol norte-americano. Os Chicago White Sox foram fundados em 1900 como parte da recém-criada American League, uma liga que buscava desafiar a hegemonia da National League e consolidar-se como força competitiva no cenário do beisebol norte-americano. Nos primeiros anos, os White Sox enfrentaram dificuldades naturais de qualquer equipe iniciante. Era preciso formar um elenco competitivo, atrair torcedores e estabelecer uma identidade própria em uma cidade já apaixonada pelo esporte, que também contava com os lendários Chicago Cubs na National League. Apesar desses desafios iniciais, os White Sox rapidamente começaram a se destacar. A equipe desenvolveu um estilo de jogo que combinava agressividade no bastão, disciplina no arremesso e uma defesa sólida, características que viriam a se tornar marcas registradas da franquia. Ainda que os primeiros anos tenham sido marcados por altos e baixos, os White Sox conseguiram construir uma base de fãs leal, formando as raízes de uma das tradições mais antigas do beisebol americano. A primeira grande conquista da equipe veio em 1906, quando os White Sox surpreenderam o país ao vencerem sua primeira World Series, derrotando os rivais da cidade, os Cubs. Essa vitória não só confirmou a competitividade da equipe, mas também intensificou a famosa rivalidade entre as duas franquias de Chicago, conhecida até hoje como o Crosstown Classic. A rivalidade se tornou parte do tecido cultural da cidade, estimulando paixão e engajamento de gerações de torcedores. Entretanto, a história dos White Sox também é marcada por desafios dramáticos. O episódio mais famoso e controverso ocorreu em 1919, com o chamado Black Sox Scandal, quando 8 jogadores da equipe foram acusados de conspirar para perder a World Series em troca de suborno. O escândalo abalou profundamente a reputação da franquia e do esporte como um todo, mas também resultou na criação da figura do comissário de beisebol, garantindo maior integridade e regulamentação para a liga. Nos anos seguintes, os White Sox passaram por fases de reconstrução, alternando entre temporadas de destaque e momentos de dificuldades, mas sempre mantendo uma identidade própria. A equipe se consolidou como símbolo de perseverança, tradição e paixão pelo beisebol em Chicago. Com vitórias históricas e rivalidades marcantes, os White Sox deixaram uma marca indelével no esporte, construindo uma história rica que continua a inspirar fãs e jogadores até os dias de hoje. Um dos episódios mais controversos e lembrados da história do Chicago White Sox aconteceu em 1919, conhecido como o Black Sox Scandal. O escândalo envolveu 8 jogadores do time que foram acusados de conspirar para deliberadamente perder a World Series contra o Cincinnati Reds, em troca de subornos milionários oferecidos por apostadores. A notícia chocou o país, abalando a confiança dos fãs no beisebol e manchando a reputação da franquia, que até então era respeitada por sua competitividade e tradição. O impacto do escândalo foi profundo e imediato. A imagem dos White Sox sofreu danos irreparáveis, e a própria credibilidade da Major League Baseball foi questionada. A gravidade do caso levou a mudanças estruturais significativas na liga, incluindo a criação da figura do comissário de beisebol, com poderes para investigar, punir e manter a integridade do esporte. Esse novo cargo passou a ser um marco na regulamentação do beisebol, garantindo que episódios semelhantes fossem evitados no futuro e restabelecendo a confiança dos torcedores. Apesar da controvérsia, o escândalo não apagou completamente a história da equipe, mas marcou um ponto de virada. Ele se tornou um símbolo de lições aprendidas sobre ética, profissionalismo e a importância de proteger a integridade do jogo. Ao longo das décadas seguintes, os White Sox trabalharam para reconstruir sua imagem, recrutando novos talentos e formando equipes competitivas que pudessem devolver orgulho à torcida de Chicago. O Black Sox Scandal permanece até hoje como um capítulo essencial da história do beisebol, lembrado tanto pelos erros cometidos quanto pelas mudanças positivas que provocou na liga. Ele exemplifica como uma crise pode gerar transformações estruturais duradouras e destaca a importância da honestidade no esporte profissional, deixando lições que vão muito além das 4 linhas do campo. Após o Black Sox Scandal, os Chicago White Sox enfrentaram um período longo e desafiador de reconstrução. A franquia precisou reformular seu elenco, reconstruir sua reputação e reconquistar a confiança de uma torcida desapontada, que ainda carregava as cicatrizes do escândalo. Durante essas décadas, o time alternou entre momentos de brilho e temporadas difíceis, muitas vezes lutando para se manter competitivo em uma liga cada vez mais disputada.
Apesar das dificuldades, os White Sox conseguiram preservar sua identidade como uma equipe resiliente e determinada. Nas décadas de 1950 e 1980, a franquia conheceu períodos de destaque, formando elencos talentosos que marcaram a época. Jogadores excepcionais passaram pelo Time, deixando um legado duradouro na Major League Baseball e ajudando a consolidar a reputação da equipe como uma força respeitável, mesmo diante de desafios históricos. Esses anos de reconstrução também foram fundamentais para moldar a cultura do Time, uma mentalidade de perseverança, trabalho duro e dedicação ao jogo. Cada vitória conquistada durante esse período carregava consigo o peso da superação, tornando os momentos de sucesso ainda mais significativos para a torcida. Além disso, a equipe continuou a atrair jovens talentos e a desenvolver jogadores capazes de se destacar tanto dentro quanto fora do campo, garantindo que o legado da franquia permanecesse vivo. Embora nem todas as temporadas tenham sido vitoriosas, a consistência em manter-se competitivo permitiu que os White Sox permanecessem relevantes no cenário do beisebol americano. A franquia transformou dificuldades em aprendizado e mostrou que, mesmo após crises profundas, é possível ressurgir com força, construindo uma trajetória de respeito e tradição que continua a inspirar fãs e jogadores ao longo das gerações. Depois de 88 anos de espera, os Chicago White Sox finalmente retornaram ao topo do beisebol em 2005, conquistando a World Series ao derrotar os Houston Astros em uma campanha memorável. O título não representou apenas uma vitória em campo, mas também a coroação de décadas de perseverança, reconstrução e dedicação da franquia, que havia passado por altos e baixos desde o escândalo de 1919. A equipe de 2005 destacou-se por sua consistência e equilíbrio, combinando um elenco talentoso, uma rotação de arremessadores sólida e uma defesa eficiente. Cada jogador contribuiu de forma decisiva, e a união do grupo tornou-se a chave para superar desafios ao longo da temporada regular e, posteriormente, nos playoffs. O desempenho da equipe chamou a atenção da imprensa e de fãs de todo o país, consolidando a reputação dos White Sox como uma franquia respeitada e competitiva na era moderna da MLB. A conquista de 2005 também teve um impacto profundo na torcida. Após quase 9 décadas sem levantar o troféu, os fãs de Chicago celebraram a vitória com entusiasmo, relembrando a longa história da equipe, suas glórias passadas e os desafios enfrentados ao longo de tantos anos. O título não apenas restaurou o orgulho da franquia, mas também reforçou o legado dos White Sox como um time, apesar das adversidades, sempre buscou a excelência. Além disso, a vitória de 2005 deixou marcas duradouras na história do beisebol. Ela serviu como inspiração para futuras gerações de jogadores e mostrou que a paciência, o trabalho em equipe e a dedicação podem transformar décadas de espera em um momento de triunfo inesquecível. O legado daquela equipe permanece vivo, lembrando a todos que a história dos White Sox é feita de superação, paixão e amor pelo jogo. O Guaranteed Rate Field, anteriormente conhecido como Comiskey Park, é a casa histórica do Chicago White Sox desde 1991. Mais do que um simples estádio, ele representa a tradição e a paixão de Chicago pelo beisebol, servindo como palco de momentos inesquecíveis, vitórias históricas e também de superações que definiram a identidade da franquia. Cada jogo disputado ali reforça a ligação entre a equipe e sua torcida, mantendo viva a memória de gerações de fãs que acompanharam a equipa ao longo de mais de um século. Além de ser um marco físico, o estádio simboliza a resiliência e a perseverança da equipe. Ele foi cenário de grandes campanhas, inclusive a do título de 2005, e continua a receber jogadores e torcedores que carregam o orgulho da cidade. A atmosfera dentro do Guaranteed Rate Field reflete a intensidade da torcida, que celebra cada vitória e sofre cada derrota, demonstrando o profundo vínculo emocional entre a equipe e a comunidade local. Os White Sox também mantêm viva uma das rivalidades mais tradicionais do beisebol, a disputa com os Chicago Cubs, conhecida como o Crosstown Classic. Essa rivalidade não se limita ao campo de jogo, ela está presente na cultura da cidade, influenciando a identidade de bairros, bares e até a conversa cotidiana dos habitantes de Chicago. O estádio, portanto, não é apenas uma estrutura física, mas um símbolo da história, da competitividade e da paixão que definem os White Sox. Com uma trajetória marcada por vitórias, desafios e momentos icônicos, os White Sox continuam a ser uma referência na MLB, tanto pelo seu desempenho dentro de campo quanto pelo legado histórico que carregam. O Guaranteed Rate Field é o coração pulsante dessa história, conectando passado e presente e mantendo viva a chama do beisebol em Chicago. Hoje, os Chicago White Sox permanecem como um dos pilares históricos da Major League Baseball, representando mais de um século de tradição, desafios e conquistas. Desde sua fundação em 1900, a franquia passou por momentos de glória, como as vitórias na World Series de 1906 e 2005, e por crises que marcaram profundamente sua história, incluindo o famoso Black Sox Scandal de 1919. Ao longo dos anos, os White Sox mostraram uma capacidade única de superação e resiliência, reconstruindo equipes, desenvolvendo talentos e mantendo uma forte conexão com sua torcida. A
rivalidade histórica com os Chicago Cubs, conhecida como o Crosstown Classic, reforça ainda mais a identidade do Time, tornando cada confronto um evento de grande emoção e tradição.